Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui super animada porque nós temos uma sessão nova. Então a gente vai iniciar a nossa sessão Prof. Pri Responde. Eu tirei essa ideia do próprio Instagram porque vocês mandam bastante pergunta por lá e às vezes eu não consigo responder todas, né? E são perguntas muito boas. E a biologia é isso, né? É você ter curiosidade sobre as coisas, né? Então, eu achei que seria interessante trazer essas perguntas e fazer aulas com essas perguntas, porque dão aulas fantásticas, né? Então, a gente vai iniciar a nossa sessão Prof. Pri Responde, tá? O nosso primeiro tema será com os queridinhos da Prof, o misterioso mundo dos anfíbios, que eu denominei. Então, eu peguei algumas perguntas que vocês me mandaram, são várias, então provavelmente nós vamos ter vários Prof. Pri Responde com anfíbios, né? Até porque são os bichinhos queridinhos da Prof e que trazem muitas curiosidades, muita gente tem pergunta. Então, só relembrando um pouquinho com a Prof para a gente não ficar perdido. O misterioso mundo dos anfíbios. Quem são os anfíbios, né? Os anfíbios são uma classe de vertebrados, né? E esses vertebrados, eles são divididos em 3 ordens, né? Que é a ordem Anura, de organismos que não apresentam cauda, Gymnophiona, que são aqueles organismos de corpo alongado, e Caudata, que são aqueles organismos que apresentam cauda. Então, Anura não apresenta cauda. Quem são os representantes? Os sapos, as rãs e as pererecas. Os caudatas, que são aqueles que apresentam cauda, são representados pelos tritões e salamandras. E as gimnofionas, que são aqueles de corpo mais alongado, são representados pelas cobras cegas, que de cobra não tem nada, né, gente? Cobra é réptil, mas o nome popular desses organismos são cobras cegas. Eles têm a pele bem fina, igual de anfíbios também, que são as características dos anfíbios, né? A principal característica é essa pele mais fina, respiração cutânea, né? Então, os anfíbios englobam todos esses grupos, mas para ficar fácil, né, esse Prof. Pri Responde, eu separei as perguntas entre as ordens. Então, hoje, as respostas são todas baseadas nos anuros, né, nos sapos, nas rãs e nas pererecas, pesquisas que foram feitas, certo? Então, a gente vai iniciar o Prof. Pri Responde. Temos algumas perguntas bem interessantes aí. A nossa primeira pergunta é do aluno Fausto Araújo, que foi meu aluno presencial lá em Coxim, lá na UEMS, na Estadual de Mato Grosso do Sul, e ficou buzinando essa pergunta na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que falar isso daí pro pessoal, porque é muito interessante. Todo mundo já parou para pensar e sabe que sapo come o quê? Mosquitinho, né? Mosquito, pernilongo, insetos em geral. Agora, alguém já pensou se o mosquito pica sapo? Então, essa é a nossa primeira pergunta. Mosquito pica sapo? Então, vamos lá. Fazendo uma breve introdução sobre os mosquitos, eles são organismos que vão se alimentar de substâncias líquidas. É por isso que eles podem, então, se alimentar de sangue, né? Principalmente de mamíferos. Mas dentre os mosquitos, aqueles que vão ser os vampiros, entre aspas, né, que vão sugar o sangue, a maioria deles vão ser as fêmeas. E vocês já pararam para pensar por quê? Basicamente porque as fêmeas de mosquito vão encontrar no sangue proteínas que são essenciais, são primordiais para produzir determinados hormônios, né, desencadear a produção de hormônios nesses mosquitos fêmeas e então elas conseguirem desenvolver melhor e regular o desenvolvimento dos ovários, ou seja, para elas reproduzirem, para elas terem uma regulação correta dos ovários, elas vão precisar então de proteínas específicas que são encontradas no sangue. Na hora que ela pica, nós, de maneira geral, não sentimos a picada, de forma geral. Tem alguns aí que dá uma doída bonita. No começo, por quê? Porque elas produzem ali uma substância na hora que pica que ameniza a dor naquele local. Só depois de um tempo que começa a coçar, começa a dar reação alérgica na pele. E os mosquitos vão picar praticamente tudo quanto é tipo de organismo, principalmente mamíferos e aves, mas também répteis e anfíbios, tá? Então,
mosquitos picam sim anfíbios, mas nós temos uma série de exceções e de estudos novos que estão mostrando algumas questões diferentes. Então eu vou mostrar para vocês algum desses estudos que comprovam que alguns ali eles estão tendo uma característica adaptativa para não serem picados por mosquitos. E aí então o nosso primeiro exemplo, né, de adaptação em anfíbios que podem ajudar eles a não serem picados pelos mosquitos, né, eu trouxe para vocês aqui uma espécie da Austrália, um sapinho da Austrália, chamado de Notado embenete. Eu vou deixar o nome dessas espécies todos aqui embaixo anotado e também os artigos científicos que eu usei para fazer a aula de hoje, todos eles em PDF para vocês acessarem se tiverem interesse, certo? Então, esse sapinho da Austrália, ele fica numa região lá da Austrália bem seca, bem desértica, e ele fica muito tempo enterrado. Ele só vai sair debaixo da terra, porque tá muito seco, né? Lembra que os anfíbios têm a pele muito fina, né? Para evitar desidratação, eles podem se esconder por longos períodos, principalmente numa região mais desértica. Então, para ele sair, ele só vai sair quando tá chovendo um pouquinho, né? Que dá uma umidade para ele. Quando tem um pouquinho mais de umidade, quando a gente vai ter o quê? Mosquitos e insetos que ele pode predar. E aí o mais interessante é que ele produz um tipo de substância na pele que recobre toda a pele dele, que é uma cola, que não é tóxica, né? Um tipo de cola. Tanto é que essa cola tem sido investigada em outros trabalhos científicos para ver se tem como utilizá-la na medicina, certo? Bem interessante. Mas ele produz essa colinha que vai ficar ao redor dele ali, recobrindo ele. E aí o que acontece quando o mosquito vai picar o bichinho? Ele gruda nessa cola. Então ele vai ficar grudado na cola e não vai conseguir picar o sapinho, o sapo. Então, dessa forma, ele consegue proteger o seu corpo contra a picada de insetos. E aí, o que acontece? Ele não vai ficar preso nessa cola o tempo inteiro, porque ele precisa caminhar, né? Ele pode aumentar de tamanho. Então, essa cola, ela é retirada de tempos em tempos. E aí, o que acontece na hora que ele retira? Ele consegue comer todos os mosquitinhos que ficaram pregados ali. Então, entre outras utilidades, essa cola não tóxica que ele produz externamente ali na pele, né, serve como se fosse uma armadilha para mosquitos. Então, os mosquitos tentam picar ele, ficam grudados e na hora que ele retira essa cola, ele consegue comer todos esses mosquitinhos que estavam ali grudados. Não é demais, gente? Muito interessante. Então, é um sapinho lá da Austrália. Eu vou deixar o nome aqui embaixo para vocês, certo? E aí, pra gente pensar no nosso segundo exemplo, eu quero que vocês pensem um pouco em evolução. Aonde que os sapos são encontrados? Sapos, rãs, pererecas. Principalmente no brejo, né? Agora lembra quando você tá lá com seu pai pescando no brejo, tal, andando por lá à noite. O que mais tem no brejo? Que você fica lá passando repelente o tempo inteiro? Mosquito. Então, ao longo de milhares de anos, os sapos, as rãs e as pererecas continuam naquele ambiente, continuam na lagoa, lá no brejinho, com um monte de mosquito que pode picar eles. Então, não era de pensar que eles poderiam desenvolver algumas estratégias para evitar essas picadas, né, que são incômodas para os anfíbios? Sim, então essa é a resposta. Evolutivamente, eles começaram a desenvolver estratégias para evitar a picada de mosquitos. Então, o Williams, né, e alguns colaboradores, lá em 2006, publicaram na Biology Letters um artigo muito interessante, que é exatamente falando dessas questões. E a base do artigo foi essa pergunta. Olha só, por isso que as perguntas são tão importantes na biologia, né? Então, a base do artigo foi: se eles estão num ambiente com um monte de pernilongo e um monte de mosquito, provavelmente eles devem ter alguma estratégia para evitar esses mosquitos. E que estratégias são essas? Então, basicamente, nesse artigo, eles fizeram um experimento. O que eles
fizeram? Eles pegaram ali da pele de algumas pererecas a substância que essas pererecas soltavam. Que pererecas foram essas? A mais importante no experimento foi a Litória caurelia, que foi a que obteve o melhor resultado, né? Vou deixar o nome aqui embaixo, não se preocupe com esses nomes diferentes, certo? Mas então, essa espécie, eles passaram ali um paninho, um cotonete, pegando ali a substância que ela produzia na pele. E aí, o que eles fizeram? Como se fosse uma pomadinha, né? Eles fizeram um tipo de pomadinha ali com essa substância e passaram em ratinhos, em ratos de laboratório, e colocaram esses ratos em locais separados, com muitos mosquitos ao redor desses ratos, para ver o que acontecia, se eles seriam picados ou não. E o que aconteceu? Os ratos não foram picados. Ou seja, a substância que essas pererecas soltam na pele é um tipo de repelente. Olha só, gente, repelente de sapo. Então, eles produzem algumas substâncias químicas que são muito importantes para evitar que eles sejam picados por mosquito. Tanto é que isso daí está sendo bem investigado, quem sabe futuramente realmente possam ser feitos produtos repelentes a partir dessas substâncias que são produzidas pela pele de sapo. Hoje, o que sabe é que essas substâncias, elas não são ainda tão eficientes e tão fortes como aquelas substâncias químicas do repelente que a gente usa lá. Tá? Então, aquele repelente que a gente usa é mais forte do que a substância química que essas pererecas estão soltando ali na pele, né? Mas nunca se sabe, né? Outras espécies podem produzir outros repelentes mais potentes. Isso foi feito com apenas 4 espécies. Uma, que é essa Litória caurelia, ela teve um resultado supimpa, o resultado foi fenomenal, realmente afastou os mosquitos, e as outras espécies, elas apresentaram componentes voláteis, que também eram repelentes. O que é um componente volátil? É um componente que evapora rápido, ou seja, eles não conseguiam passar no ratinho e aí ao passar no ratinho ele evitar a picada de mosquito, né? O mosquito não conseguir picar ele. Basicamente, quando passava no ratinho, isso evaporava muito rápido, então o ratinho ele ainda era picado, mas eles viram que essa substância que evaporava muito rápido, ela tem um poder repelente também, ou seja, como a espécie está produzindo em grande quantidade o tempo inteiro ali na pele, serve também para evitar a picada de mosquitos, não é demais? E aí, para fechar, né, essa questão, os mosquitos que foram utilizados nesse experimento foi o Culex anulirostris. Quem lembra aí do Culex, né? O Culex é um gênero de mosquito que ele tem transmitido várias doenças para os seres humanos. Então, dentro das inúmeras doenças que esse Culex pode transmitir, nós temos aqui, por exemplo, no Brasil, uma espécie de Culex que transmite a elefantíase. Olha só que grave. Mas essa espécie específica que foi utilizada no experimento, que é o Culex anulirostris, ele transmite o vírus da encefalite japonesa, que não é comum aqui no Brasil, mas pensa só no avanço que isso daí trouxe, né, para as questões da medicina. Um repelente produzido, né, a partir de uma substância ali que é produzida na pele, né, de uma pererequinha, e esse repelente, ele pode evitar a picada de um mosquito que tem transmitido uma doença nos seres humanos. Então isso é extremamente vantajoso e mostra como esses organismos são tão lindos e podem trazer tantas coisas boas pro ambiente, né? E para os seres humanos, consequentemente. E aí, só para nós fecharmos a aula, vale a pena falar uma coisa. Então, muita gente chega no final da aula e vai falar: prof, eu não concordo, porque eu fui lá no brejo, lá na fazenda do meu tio, e tinha um monte de mosquito picando o sapo. A gente tem o que é chamado também de mosquitos picadores de sapos. Esses são os nomes populares, mas na verdade não são mosquitos.
eles são coretrelídeos, tá? Esses coretrelídeos são parecidos com os mosquitos, mas não são mosquitos, são da família próxima ali de mosquito. E as fêmeas dos coretrelídeos, elas vão diretamente aonde o sapinho está cantando, ou seja, é quase que elas escutassem, né, o canto dos sapos, e elas vão direto nos sapinhos que estão vocalizando e podem infestar esses sapinhos e picar os sapos, de verdade. E nesse caso, então, elas podem inclusive transmitir algumas doenças para esses sapos, né, através da picada, como por exemplo o protozoário Trypanosoma, que já foi encontrado em sapos a partir da picada desses coretrelídeos. Quem lembra aí do Trypanosoma, do protozoário? O Trypanosoma cruzi é o protozoário que transmite nos seres humanos a doença de Chagas, que é aquela doença que o coração pode ficar um pouquinho maior. Então, muitos sapinhos acabam pegando, né, esses protozoários também. Lógico que no caso dessa pesquisa não foi o Trypanosoma cruzi, mas eles acabaram pegando protozoários também a partir da picada dos coretrelídeos. Então, existem coretrelídeos que vão picar os anfíbios também. Então, se você viu algum mosquito picando, pode ser que tenha sido um coretrelídeo, né? E se não foi um coretrelídeo, pode ser que aquela espécie não produza uma substância que é repelente, como eu falei. O estudo foi feito com poucas espécies, né, para a gente generalizar que todas elas produzem alguma proteção, mas de forma geral elas produzem ali uma substânciazinha na pele que acredita-se que evolutivamente possa servir como evitar que eles sejam picados por mosquitos, certo? Então a gente termina a nossa primeira pergunta e já deu uma mega aula para vocês, espero que vocês tenham gostado, mas temos mais duas perguntas. Vamos para a próxima? Então vamos para a nossa segunda questão da sessão Prof. Pri Responde, ainda relacionado com os queridinhos anfíbios, do professor Anderson, essa pergunta, tá? Um professor queridíssimo que eu conheci lá em Coxim também. A pergunta dele existe alguma relação, algum artigo científico da medicina com os anfíbios? Temos muitas coisas para falar. Então, para ficar assim fácil compreender, eu fiz uma ordem cronológica, tá? Começando com os primeiros trabalhos e o que mais foi sendo descoberto ao longo do tempo. Então, existe ainda muita coisa para ser feita, mas lá na década de 30 já começaram os estudos, né, científicos e tudo mais, e basicamente eles utilizavam uma espécie que é chamada Xenops levis. Essa espécie ela não é do Brasil, tá? Mas ela é utilizada muito em laboratório para experimento e tudo mais. Então aí a gente já começa, né, uma associação desses anfíbios na ciência que poderia gerar dados importantes para a medicina. Mas aí o mais interessante é que na década de 30 e 40, muitos lugares utilizavam como teste de gravidez os anfíbios anuros. Como assim? A mulher grávida, ela urinava e nessa urina podia ser encontrado o hormônio gonadotrofina coriônica, que é um hormônio relacionado com a gravidez. E aí o que era feito com essa urina? Colocava em contato com a rã. Quando em contato com a rã, sempre fêmea, não ia dar certo se fosse uma rã macho, então eles já tinham que saber naquela época diferenciar o macho da fêmea, né? Se colocasse em contato com a rã, esse hormônio poderia ser absorvido pela pele. Lembra que os anfíbios têm a pele bem fininha, né? Então, ao ser absorvido pela pele da rã, as fêmeas ovulariam. Então, se a fêmea ovula, quer dizer que tem o hormônio gonadotrofina coriônica, consequentemente, a mulher está grávida. Se a fêmea não ovula, quer dizer que não tem o hormônio gonadotrofina coriônica e, consequentemente, a mulher não está grávida. Ou seja, aí já tem uma associação muito clara da medicina
com os anfíbios. Muito interessante, né? Isso daí eu vi lá no Sapo Ciência. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram deles e tem no Facebook também, bem legal, viu? Inclusive, né, meu orientador aí que faz as publicações e tem publicações muito interessantes. Tá? Então, esse daí é a primeira associação ali mais firme, né, da medicina com os anfíbios, isso na década de 30 e 40. E o que a gente tem em 1936? O que acontece? O ganho do Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, né, que foi ganhado pelo Otto Loew, tá? O Otto Loew ganhou esse prêmio por demonstrar toda a transmissão de impulsos nervosos que acontecia nos organismos, né, nos seres humanos. E foi uma demonstração fantástica para a época, né? Desvendou uma série de questões importantes que hoje são usadas na medicina. E adivinha como que ele conseguiu desvendar isso? Utilizando anuros no processo de dessecação para entender a transmissão dos impulsos nervosos. Então, muito legal. Nós temos aí a segunda grande associação aí, né, com os anfíbios. É lógico que existem várias outras. Eu pesquei aqui as mais interessantes, pensando numa ideia cronológica. Lá em 30 e 40, os testes de gravidez. Aí vem o Prêmio Nobel, que também foi em 1936, também está nesse bolo aí, que utilizou os anfíbios para demonstrar questões interessantes na medicina também. Deu para entender? E aí essa questão da associação da medicina com os anfíbios só foi crescendo, principalmente relacionado com a produção de substâncias químicas pela pele dos anfíbios. Então lembra que lá na pergunta 1 eu já falei bastante sobre produção de substâncias químicas na pele e como que isso daí poderia ser utilizado como repelente. Então aqui a gente volta a falar de alguns casos ainda mais associados com a medicina, a partir dessa produção de substâncias pela pele que pode gerar fármacos. Por isso que a gente fala, mais uma vez, a prof aí falando tanto que é importante para vocês ter essa noção da grandiosidade que é esse grupo. Não só esse grupo, né? Todos os grupos animais. Mas esse grupo em específico, ele traz uma série de vantagens interessantes para os seres humanos, fora a importância deles no próprio ecossistema, né? Então, daí eu vou falar 2 exemplos clássicos para vocês de associação da medicina com esses anfíbios. Eu vou começar com um trabalho de Brand e colaboradores que foi feito lá em 2002. Todos esses trabalhos vou deixar aqui embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse em pegar o artigo completo, correto? E daí, o que ele pesquisou? Sempre instigado pela questão da coloração de algumas pererecas e que possivelmente produziam algumas substâncias distintas ali na pele, ele estudou 2 tipos de filomedusa, que é a Oreades e a distincta. Nomes das espécies também estarão aqui embaixo, tá? Não se preocupem. Que são pererequinhas, chamadas popularmente de rã macaco, mas não é uma rã, é uma perereca. Toda verdinha, muito bonitinha. Depois eu mostro fotos. Tem foto no meu feed lá, se vocês quiserem conferir. E ele estudando, né, as substâncias químicas que são produzidas pela pele dessas pererecas, ele observou que elas tinham uma ação contra bactérias gram-positivas e negativas, né? Então ele pegava as bactérias gram-positiva e negativa e colocava associado a essa gosminha que ela produz na pele ali. Aí ele viu que essas bactérias não cresciam. E aí o que foi mais interessante, ele colocou, né, essa substância produzida pela pele junto com células que tinham Trypanosoma cruzi. Lembram o que é o Trypanosoma cruzi? Eu falei lá na pergunta 1, gente. Então, o Trypanosoma cruzi é um protozoário que nos seres humanos ocasiona a chamada doença de Chagas, que é aquela doença que o coração pode ficar grande. Né? Então, eles pegaram células que tinham Trypanosoma cruzi e colocaram em contato com essa substância dessas pererecas. E adivinha o que aconteceu?
O Trypanosoma cruzi não ficou nessas células, né? Por alguma ação que essas substâncias ocasionavam ali naquelas células. Aí eles ficaram pensando, né? Ainda no mesmo artigo. Bom, ok, ótimo, né? Que tem uma ação aí contra o protozoário do Trypanosoma cruzi. Mas será que essa ação vale para células animais que não mais próximas aos seres humanos, por exemplo, os camundongos, né? Porque o medo é como que eu vou colocar essa substância em contato com o ser humano, né? Isso poderia ocasionar um grande problema, né? Às vezes essa substância no corpo do ser humano ia, sei lá, desencadear a morte do ser humano. Então, para testarem isso e ver se essa substância poderia ser utilizado, por exemplo, por humanos, eles pegaram células de rato, né? E verificaram que a ação dessas substâncias era extremamente válida, incluindo para células de rato, ou seja, tem um potencial farmacológico muito grande, gente. Essas substâncias, elas podem ser utilizadas para a produção de remédios, né? Contra a doença de Chagas, para pessoas que têm doenças de Chagas. Isso é um avanço muito grande. E aí, mais uma vez, mostra a importância desse grupo, né? Que tipos de substâncias são essas? Eu vou só mencionar para vocês, o nome delas é bem difícil, e vocês não têm que ficar decorando esse tipo de nome, mas só para vocês saberem, são peptídeos, são uma substância que é um peptídeo, né? Da química lá, vocês lembram mais ou menos o que é peptídeo, e são do tipo dermaceptina e filoseptina, tá? Então essas substâncias, porque aí eles tiveram que isolar, porque pensa, na pele ali da perereca e dos sapos também, enfim, mas nesse caso específico da filomedusa, ela produz uma série de substâncias. Qual é a específica para o Trypanosoma cruzi? Então, eles separaram todas as substâncias e chegaram nas dermoseptinas e filoseptinas. Essa sim tem uma ação tanto contra bactérias, tanto quanto as bactérias gram-positivas e negativas, quanto contra o protozoário Trypanosoma cruzi, tá? Então, só para vocês terem uma noção. Então, eles separaram isso, colocaram em contato com bactérias e colocaram em contato com células que tinham Trypanosoma cruzi. E teve aí um resultado muito interessante. Então, esse é o primeiro exemplo. As filomedusas que podem ser utilizadas, as substâncias que são produzidas ali pela sua pele, que podem ser utilizadas em possíveis fármacos contra a doença de Chagas. Lógico, ainda tem que ser mais investigado, tem que ver como que esse remédio poderia ser feito, mas de fato é um avanço muito grande para a medicina chegar a essa conclusão, porque a doença de Chagas era uma doença que ainda não tinha uma forma, principalmente naquelas pessoas, né, em casos mais avançados, de como curar. Então, sim um avanço muito interessante. Daí, o meu segundo exemplo, que é clássico também, é o veneno encontrado nas rinelas. Quem são as rinelas? São os sapos cururus, tá? Então, todos os sapos cururus, aliás, todos não, existe uma exceçãozinha lá, mas de maneira geral, os sapos cururus, eles apresentam a glândula paratoide, que fica nessa região aqui dos sapos, né? Aquela glândula bem grande, que muita gente tem medo, fala que vai lançar veneno e a pessoa vai ficar cega, né? E, na verdade, esse veneno, ele não é lançado, só quando pressionado que sai o veneno e tudo mais. Mas eles têm uma ação, esse veneno tem uma ação muito interessante. Então, existem dois trabalhos, um com Rhinella icterica e um com Rhinella dime. O da Rhinella icterica, ele mostra que é uma espécie de sapo cururu, certo? Então, no da Rhinella icterica, é um trabalho que evidencia que essa substância que é produzida ali na glândula de veneno, ela tem uma ação antimicrobiana, né, contra Staphylococcus aureus, por exemplo. Né? Então, é bem interessante essa ação. Ainda também é necessário fazer mais estudos para verificar como que isso daí acontece realmente.
e como que isso daí poderia ser usado, né, na farmacologia. Mas, de fato, tem essa ação antimicrobiana que é muito interessante. E na Rhinella dimi, mais uma vez, né, a produção de venenos, principalmente um grupo de substâncias, né, desse veneno, que são os esteroides, são extremamente importantes para combater o Trypanosoma cruzi e a Leishmania chagas, tá? Então, eles fizeram experimentos, assim como eu falei do exemplo anterior, colocar em contato com células de camundongo que tinham leishmaniose e a doença de Chagas e conseguiram combater esse grupo de protozoários aí. Então isso é muito interessante e também pode ser utilizado na medicina, né? Então o veneno de sapo, que muita gente tem medo e fala horrores e tudo mais, pode ser utilizado para curar a doença de Chagas e leishmaniose, né? Então a gente tem exemplos muito interessantes aí dessa associação com a medicina. E aí eu vou terminar com um último exemplo de uma associação com a medicina que é extremamente válida nos dias de hoje, que mostra a ação desses venenos para questões neurológicas. E aí, já sabem o que é? Então, para a gente fechar, o meu último exemplo que eu tenho sobre essa questão, né, da associação dos anfíbios com a medicina foi de um artigo recente que foi publicado esse ano na Psychopharmacology, né, que é uma revista internacional, que mostra que o veneno produzido pelo bufo alvarius, que é uma espécie que não é encontrada aqui no Brasil, tá? Mas ele tem substâncias ali que foram extremamente importantes quando associadas, né, nos testes que eles fizeram para melhorar a qualidade de vida das pessoas e para melhorar a atenção das pessoas, pensa só. E o que era essa qualidade de vida, gente? Era níveis de estresse, era níveis de ansiedade e de depressão, né? Então, olha só, essa substância que é produzida por um sapinho poderia então ser utilizada para melhorar a questão da depressão, porque ele associado ao corpo humano poderia aumentar os níveis de produção de determinados hormônios que são essenciais para diminuir a ansiedade, para diminuir o estresse e para evitar que as pessoas tenham depressão. Pensam só no dia de hoje, o tanto que isso é importante, né? Sabendo que a depressão é uma doença que está atingindo tantas pessoas e que pode ter aí um remédio mais eficaz no futuro à base dessas substâncias que são produzidas pelos anuros, pelos sapos, né? Então aqui a gente termina a nossa segunda questão, que foi fenomenal, com muita coisa para trazer para vocês interessante. Espero que tenham gostado. Agora a gente vai para a questão 3, a nossa última questão da sessão Prof. Pri Responde. Última pergunta, então, do Prof. Pri Responde aqui com vocês, com o tema O Misterioso Mundo dos Anfíbios. A última pergunta, então, é do Dandan Zappa, que é um aluno virtual, meu aluninho virtual aqui, que vive acompanhando as postagens. Muito obrigada pela pergunta, uma ótima pergunta, gente. Como alguns anuros conseguem trocar de sexo? E aí, vocês já pensaram nisso? Como assim? Sapo troca de sexo? Vamos aprender um pouquinho então? Então, para a gente entender sobre como os anuros vão transformar de sexo, né? O que seria isso? A gente tem que lembrar que na fase adulta, os anuros vão se desenvolver em machos e fêmeas. Eu vou ter sapo macho, sapo fêmea, perereca macho, perereca fêmea, rã macho, rã fêmea, né? E aí, o que acontece, né, nessa transformação? Algumas espécies, não todas, por isso que o Dandan Zappa falou bem, como que alguns anuros vão fazer isso. Algumas espécies, a fêmea se transforma em macho, o macho se transforma na fêmea. Nossa, como que isso daí acontece, né? Então, para a gente entender um pouquinho, a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos, como, por exemplo, hermafrodita.
O que são organismos hermafroditas, hein, pessoal? Organismos hermafroditas são aqueles que têm dentro do corpo deles tanto os órgãos sexuais masculinos como femininos. Por exemplo, lembra lá da minhoca? Minhoca é um organismo hermafrodita, ele tem testículos e ovários, né, dentro de um único organismo. O que acontece então? Alguns organismos hermafroditas, eles vão desenvolver o que é chamado de hermafroditismo sequencial. O que é esse hermafroditismo sequencial? Eles crescem, o órgão sexual masculino se desenvolve e ele é um macho. Mas em algum momento da vida, esse órgão regride e ele começa a desenvolver os órgãos sexuais femininos e ele se torna uma fêmea. Então, durante a vida dele, ele pode ser macho e pode ser fêmea. Ou pode acontecer o contrário também. Primeiro desenvolve os órgãos sexuais femininos e depois desenvolve os órgãos sexuais masculinos. Isso é muito comum no reino animal. Muitos peixes fazem isso, gastrópodes e também até plantas podem fazer esse tipo de hermafroditismo sequencial, tá? Então não é uma coisa incomum. Mas em anuros é um pouco mais raro de acontecer. E esse hermafroditismo sequencial ele pode ser dividido em dois tipos, então. Lembra que eu falei que primeiro ele pode desenvolver os órgãos sexuais masculinos e depois o feminino desenvolve, ou primeiro o feminino e depois o masculino? Então, nós temos duas classificações aí. A primeira, onde os órgãos masculinos se desenvolvem primeiro, e aí depois eles regridem, depois os órgãos femininos vão se desenvolver dentro do corpo, então ela primeiro é macho para depois se tornar fêmea, é chamado de protandria. E aquela em que primeiro os órgãos sexuais femininos se desenvolvem, depois os órgãos sexuais masculinos se desenvolvem, é chamado de protogenia. Tá? Então, isso é o hermafroditismo e podemos ter então o hermafroditismo sequencial, primeiro um, depois o outro, dividido em duas categorias, protandria, protogenia. Vamos então começar a entender como que isso daí acontece nos anfíbios anuros, né? Onde que isso daí foi observado pela primeira vez. Então, a primeira vez que se observou uma espécie alterando ali o sexo, né, de forma natural, foi em 1989 por Graf e Linzmann. Eu vou deixar o artigo aqui embaixo para vocês verem, não se preocupem, com o gênero Hiperóleos, tá? Hoje, a espécie que foi utilizada na época já tem um outro nome. Mas eles mantiveram essa espécie em cativeiro com machos e fêmeas, e elas estavam se reproduzindo ali. E o que eles observaram? Após algumas semanas, aquelas fêmeas, elas começaram a alterar o seu comportamento, algumas delas, se não me engano foram 10. Começaram a alterar o seu comportamento e começaram a ficar mais parecidas com quem? Com os machos. Então, o que aconteceu? A primeira alteração de comportamento foi no pico de vocalização dos machos, essas fêmeas começaram a ficar com uma postura parecida do macho. Depois, essas fêmeas começaram a desenvolver o saco vocal e começaram a cantar. Até que algumas delas, não todas, entraram em amplexo com as fêmeas, com as outras fêmeas que estavam no terrário e que não passaram por esse processo de transformação. E aí, liberaram o espermatozoide e fecundaram os ovos. Ou seja, aí a gente tem um evento claro de que ocorreu a transformação do sexo. Elas eram fêmeas, elas estavam se reproduzindo com machos. De repente, elas começaram a cantar, a ficar na postura do macho e até entraram em amplexo. Lembra o que é amplexo? É aquele abraço nupcial que o macho dá na fêmea durante a cópula, né? Então, isso daí foi evidente que então elas realmente se tornaram machos. E foi o primeiro evento, a primeira espécie observada de forma natural. Agora, por que essa mudança de sexo pode ocorrer? Ela pode ocorrer
tanto pela liberação de hormônios num determinado local. Então vamos pensar que eu tenho um monte de girino lá numa represa e aí eu jogo testosterona, um hormônio testosterona. O hormônio testosterona está relacionado com o quê? Com a masculinidade, né, dos organismos. Então se eu jogo muita testosterona, provavelmente aqueles girinos vão se transformar em adultos machos. Além dessa questão do hormônio, uma outra característica que pode transformar o sexo dos organismos seria, por exemplo, a retirada de testículos. Isso foi feito com Rhinella já, tá? Então, quando foram retirados alguns experimentos, por isso que eu falo, não são todas as espécies, alguns experimentos, uma espécie específica de Rhinella, que é o sapo cururu, retirou o testículo do sapo, e aí costurou ele voltou lá pro lado, de boa, só retirou o testículo. O que aconteceu com o passar do tempo? Um outro órgãozinho dele começou a desenvolver em ovário, já que ele não tinha mais testículos. Então, isso são algumas das questões que podem influenciar na alteração do sexo das espécies. Mas nesse caso que eu contei, do hiperóleos, ocorreu de uma forma natural, né? Eles, apesar de eles estarem em cativeiro e talvez lá em 1989, né, a gente não sabe qual que era a condição desse cativeiro, talvez tenha ocasionado estresse à espécie e tudo mais, mas não foi adicionado hormônio e nem foi retirado nenhuma gônada. Então, a publicação diz que realmente ocorreu de uma forma mais natural. A gente não sabe ali quais eram, se tinha o fator estresse associado e alguma outra questão. Então, basicamente, o que eles quiseram falar com isso é que algumas espécies elas podem ser hermafroditas e o macho se desenvolver em fêmea ou fêmea se desenvolver em macho como uma forma de adaptação ao ambiente. Por exemplo, se naquele ambiente tem pouco macho, o que as fêmeas podem fazer para aumentar a atividade reprodutiva? Se transformar em macho, porque senão elas não vão conseguir copular com poucos machos, né? O que mais pode acontecer naquele ambiente que pode alterar isso daí? O contrário, eu tenho poucas fêmeas, então os machos podem se transformar em fêmeas também. Certo? Então, existem algumas questões no ambiente que podem forçar os organismos a fazer essa mudança de sexo de uma forma mais natural, tá? Que foi o ocorrido lá em 1989. Mas aí, pra gente fechar a aula com chave de ouro, eu falei bastante dessa transformação que pode ocorrer de forma natural, mas ela pode ocorrer de forma não natural também. Então, um artigo de 2010 do Reis e colaboradores, né, mostrou que um herbicida pode alterar o sexo dos anuros também. Então, ele fez um experimento com o herbicida atrazina, que é um dos herbicidas mais famosos utilizados em praticamente todo o mundo. Ele já é conhecido que ele tem um poder, né, de mudanças endócrinas, ou seja, de mudanças de produção de hormônios, mas em baixas concentrações. Então, os pesquisadores queriam saber se isso daí poderia influenciar os anuros. E o que foi descoberto? Que quando em contato com os anuros, ele diminuía a taxa de produção de testosterona dos machos, vamos falar assim, reduzia o tamanho das gônadas masculinas e esses machos então acabavam se feminilizando, se tornando fêmeas, inclusive fêmeas viáveis que poderiam entrar em amplexo com outros machos e produzir ovos. Qual o problema disso, gente? Imagina esse herbicida sendo utilizado da forma como está sendo utilizado hoje no Brasil e todos os anfíbios anuros começarem a virar tudo fêmea. Como que eles vão se reproduzir? Como que vão surgir novos indivíduos, né? Então, isso daí é um problema muito sério. É lógico que esse trabalho ele foi feito com uma espécie específica. O link está aqui embaixo para vocês acompanharem, quem quiser ler tudo.
Isso não é extrapolado para todas as espécies, mas isso mostra um problema grave no uso de agrotóxicos, que pode provocar a feminilização de várias espécies aí, de vários indivíduos, e aí a gente tem uma superpopulação somente de fêmeas. E nós sabemos que para acontecer a formação dos girinos é necessário o macho e a fêmea, a produção do espermatozoide e a produção dos óvulos. Né? Então é um problema grave, muitas espécies podem não conseguir superar isso a tempo. Eu não falei que naturalmente, se tem muita fêmea, as fêmeas podem virar macho ali também, mas isso requer um tempo, é natural, né? Não é de uma hora para outra. E se de uma hora para outra tem um monte de fêmea, eles não conseguem produzir machos, né, rapidamente. Então isso é um problema grave, né, que tem sido ocasionado pela ação dos herbicidas. Por isso que a gente fala tanto da questão dos agrotóxicos sendo lançados diariamente no ambiente, podendo prejudicar essas populações que fazem parte da cadeia alimentar e, como eu já mencionei aqui, são importantes para a medicina, são importantes para produzir, por exemplo, um repelente, e são importantes para se alimentar de mosquitos, né, que inclusive podem ocasionar uma série de doenças para os seres humanos. Então é isso, nossa aula terminou depois dessas 3 perguntas bacanérrimas do misterioso mundo dos anfíbios. E eu espero poder contar com vocês com mais perguntas. O vídeo completo vocês podem encontrar no YouTube. Eu vou fazer chamadas aqui no IGTV com algumas partes desses vídeos também para vocês assistirem e acompanharem. E espero que vocês tenham gostado. Até mais!